queria convidar o Aldo, e a gente já vai para o meu último slide, para que fizesse a abertura do evento hoje, que se chama Inovação na Crise e também na Pós-Crise. Aldo, é com você. Legal, obrigado, Maurício. Boa noite a todos. Só para confirmar, estão me escutando bem? Acho que Padilha, Ricardo, Alan. Ok, então vamos lá. Bom, acho que inicialmente eu gostaria de falar um pouco sobre o Comitê de Inovação do IBEF. É um comitê que já está funcionando há 3 anos, né? Acho que o primeiro ano, quando o Marcelo Scandian, que é um dos fundadores da Madeira Madeira, foi premiado como um dos destaques aí do ano, pela oportunidade. Acabou fundando esse comitê, né, do tema de inovação. Eu me juntei no ano passado. Então, a gente vem fazendo bastante eventos aí, 2 eventos por ano, realmente para aproximar um pouco do tema de inovação, né, dos nossos financistas, né, dos nossos CFOs, nossos gerentes de financeiros e demais profissionais, realmente que estão aqui, né, nas empresas aqui do Paraná. Eu quero agradecer também, inicialmente, aqui os demais integrantes aí do nosso comitê. Acho que, além do Marcelo, a gente tem o Celso Weber, o Robson Garcia, o Juliano Miró, e também a Jucimar aí por toda a organização aí desse bate-papo online. Bom, o propósito do Comitê de Inovação realmente é falar bastante de inovação. O ano passado a gente fez 2 eventos, um focado em Data Analytics, né, como conseguir trazer valor para o negócio a partir de Data Analytics. A gente trouxe exemplos lá da própria Madeira, da Rent Cars também, foram 2 cases que a gente discutiu bastante. No segundo semestre do ano passado, a gente falou um pouco também de automação de processos, né, e soluções em nuvem. Na oportunidade, a gente falou bastante do case de transformação da GRPcom, né, que passou realmente a ser uma empresa voltada para o mundo digital, e também o case de automação de processo na Servopa. Então, acho que esse é um pouco dos exemplos que eu trouxe aqui de eventos que a gente faz, realmente para trazer mais valor aí para os associados e como aproveitar os temas de tecnologia, do tema de inovação no mundo dos negócios. Acho que hoje vai ser um painel um pouco diferente, né? A gente vai falar talvez de um tema um pouco mais amplo, né, do ponto de vista de inovação. Acho que o momento carece nesse sentido, né? Acho que inicialmente eu quero agradecer ao Alan Costa, que é um dos nossos 3 palestrantes. O Alan que tem uma agenda bastante difícil, né, com muitos compromissos, está também realmente bastante ativo aí nas redes sociais. Bom, o Alan, vou fazer uma breve apresentação, é pai do Luca e da Mariana, motociclista aí de paixão, né, palestrante internacional, empreendedor, serial, investidor anjo, escritor, tem 2 livros aí escritos, mentor de startups, né, hoje ele está como diretor de inovação e de alianças da SH Tecnologia. Ele é cofundador também da plataforma do AAA, né, junto do Ricardo Amorim, do Arthur Igreja. Cofundador do Curitiba Angels, da Ética Compliance e também da Bay Storytelling. Então já investiu, não sei se já investiu ou ainda está investindo, mas em 15 startups. Os livros aí que ele tem que foram escritos foram os 60 Dias em Harvard e também Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Já fez 2 palestras aí no TEDx. Recentemente, né, teve uma participação aí na Celepar, né, uma entidade aqui do governo do Paraná. Além também de ter uma carreira bem interessante no Sebrae Paraná, onde realmente ajudou bastante os empreendedores aí do estado. Obrigado de novo, Alan. Acho que o seu conhecimento de inovação acho que vai enriquecer demais aí esse bate-papo de hoje. Aproveitando, vou também apresentar aqui o Rodrigo Padilha, que é diretor de desenvolvimento de concessionárias na Latam, na Volvo do Brasil. Formado em engenharia mecânica, pós-graduado em finanças e MBA em marketing. Tem uma ampla experiência aí no setor automotivo, né, trabalhando com tecnologia e também na parte de serviços. Mas ela liderou também diversas equipes aí nas áreas de finanças, gestão de clientes, operações, qualidade e supply chain.
Acho que de você, Rodrigo, a ideia hoje realmente é exercitar um pouco o tema de inovação, né, numa empresa como a Volvo, né, uma empresa que já inovou bastante, né, para chegar até onde chegou, mas a ideia hoje realmente é explorar um pouco como que é inovar na nova economia, né? E o Ricardo Galdino, novamente agradecemos aí, Ricardo, pelo patrocínio aí do nosso comitê, e também por poder participar, compartilhar com a gente aí a sua história aí de sucesso até esse momento aí frente à Job Home. Então, o Ricardo é graduado em Relações Públicas, tem um MBA também em Gestão Estratégica e Economia de Negócios pela FGV, tem experiência aí em Gestão de Negócios e está mais de 10 anos, né, à frente aí de funções de Customer Experience, atendimento e softwares de call center. Então, acho que um exemplo aí de startup que vem dando muito sucesso, inclusive nesse momento aí de pandemia. Então, realmente a ideia é essa, né? Acho que nesse bate-papo a gente conseguir trazer toda a experiência em inovação e por estar também tido os dois lados, né, do Alan, esteve tanto à frente de grandes empresas como também junto a empreendedores, o próprio Padilha que está numa grande empresa e o Galdino que hoje realmente é um empreendedor aí de uma startup que vem fazer bastante sucesso. Acho que a ideia realmente é falar um pouco desses dois mundos, né? Bom, dando sequência, acho que não tinha como não falar, né, tocar no assunto aí do momento que estamos passando hoje, né, uma crise sanitária, crise econômica, alimentada ainda mais por uma crise política, né? Então a gente vê que realmente alguns setores estão passando bem, né, por esse momento, mas outros, acho que talvez a maioria nem tanto. Na própria KPMG, eu acabei não me apresentando, mas eu sou sócio-diretor da KPMG, na parte de clientes e mercados, aqui para a região sul. Então, nesses últimos dias eu venho conversado com bastante, né, pessoas de N setores. Aí você pega, por exemplo, um grande varejista, né, loja de supermercados, que, em tese, manteve seu faturamento, até comparado a anos anteriores, mas realmente o que salientou, o que de inovador que aconteceu foi realmente que o e-commerce mais que triplicou do que ele tinha o ano anterior, né? Acho que até as últimas estatísticas que a gente viu aí também acho que nas últimas 8 semanas o crescimento do e-commerce foi equivalente aos últimos 10 anos, né? Então acho que é um exemplo clássico aí. Ontem, na verdade, também conversei com uma pessoa realmente de um setor que está bastante afetado, que é do turismo. Realmente é uma situação bem crítica, né? Você não discute novas receitas, né? Você acaba discutindo só cancelamentos, repactuação, postergações, então é uma situação bastante difícil, né? Então, por isso que a gente quis tocar um pouco no tema de inovação, né? A gente vê que as empresas hoje, algumas já estão passando, né, desse momento aí de comitê de crise, políticas extremas de proteção de caixa, tendo que renegociar contrato com o cliente, com o fornecedor. Mas a gente está começando a entrar agora realmente num momento aí de retomada, né, o que a gente tem visto. Lógico que talvez para um estado ou outro, talvez não vai ser uma realidade aí a curto prazo, mas a retomada acho que é o que tem que estar na nossa mente, né, na mente dos empresários. E é na crise que grandes processos, né, de inovação acontecem, né? A gente tem N exemplos aí, Apple, Airbnb, a Uber, a própria Localiza, que sempre investiu em momentos de crise aqui no Brasil. Mas também a gente sabe que inovar, ainda mais no momento de crise, não é fácil, né? Seja você o empreendedor, né, o Ricardo, que está há mais de 5 anos, o sucesso não cai da noite para o dia, e até mesmo, né, uma empresa já estabelecida, né? Porque a forma de inovar hoje é um pouco diferente. Acho que o Alan vai conseguir explorar um pouco desse tema, assim também como o Rodrigo. E uma coisa que aparece muito, que tem aparecido muito, é a questão dos hábitos de consumo, né? Eu acho que a questão de mudança de hábitos de consumo, antes mesmo da crise, já estavam aí, né? Acho que nem todas as empresas estavam realmente surfando essa onda ou entendendo como realmente se adaptar a esses novos hábitos de consumo, né? E quando a gente vê a questão muito se fala de nova economia, né? Novos conceitos de gestão, muita startup realmente já nasce com isso na veia. Acho que o desafio para uma grande empresa como a Volvo realmente é como colocar isso em prática, né? Aí quando a gente fala de inovação hoje também, acho que vem muito a questão do conceito do contexto, né, de transformação digital, né?
Acho que hoje inovação e transformação digital estão muito lado a lado, né? Acho que a gente sempre fala que transformação digital tem três grandes pilares, né? Um seria realmente a questão de ser eficiente, né? Cada vez mais eficiente, cada vez ser uma empresa automatizada. O outro pilar seria a questão realmente da experiência do cliente, né? Do seu consumidor. Aí eu sei o que ele quer, eu sei como ele consome, eu sei qual é a jornada. Mas não adianta você ter esses dois pilares se você não tem realmente um novo modelo de negócio ou uma criação de novas linhas de serviços, né? E isso que esse terceiro pilar aqui começa a ser um pouco mais crítico, né, para uma grande empresa já estabelecida começar realmente a obter esses ganhos, né? E quando a gente vem para um momento de crise, realmente é muito mais difícil, né, pensar nessas situações, porque eu tenho toda uma questão aqui de temas ligados à crise para lidar no dia a dia. Mas acho que o grande recado de hoje, né, como inovar no pós-crise também, é como tirar proveito desse momento, né, que eu venho escutado bastante que não é um novo normal, né? Realmente a gente se adaptar a um novo normal que a gente ainda não sabe direito o que vai ser, né? Então, a palavra certa é adaptação, né? Então, o inovar no pós-crise eu só vejo realmente como adaptação, pegando todo esse conceito que a gente comentou aqui. E eu acho que para a gente dar sequência, a gente já falou bastante, como vai ser a dinâmica também desse bate-papo, né? O pessoal que tiver perguntas, acho que já podem colocando essas perguntas aí no chat, mas inicialmente eu vou fazer algumas perguntas aqui para os três palestrantes, mas para a gente iniciar esse bate-papo. Com certeza, durante as respostas, muitas coisas virão aí, muitas outras situações também de perguntas vão aparecer. Ayala, acho que aproveitando um pouco a sua longa experiência, um cara que conhece de inovação demais, né? Você é um expert em inovação. Eu venho escutado muito aí as suas palestras, né? Seja via AAA, seja via a sua própria empresa Alan Costa ali, né? E assim por diante. O que você está vendo, né? Realmente com a crise, sabe que a crise acelerou todo o processo de inovação, transformação digital de algumas empresas, né? Seja por sobrevivência ou por oportunismo. Aqui mesmo do lado de casa apareceram alguns restaurantes que eu nunca tinha visto, né? Aqueles famosos dark kitchens, né? Que acho que em São Paulo está bastante comum. Mas a dúvida que fica é como sustentar esse processo de crise, né? Esse processo de inovação mesmo depois da crise, né? Acho que o mundo realmente vai ser diferente depois da Covid. Os nossos hábitos como consumidor realmente vão ser alterados. Que mensagem você tem, né, de forma genérica, assetorial, dentro desse contexto aí de inovação ligado com a crise? Aldo, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Maurício, boa noite também. Eu acho que a gente tem falado muito da crise, porque, lógico, a gente está no meio dela, né? E aí é natural que a gente fique preso nas questões ligadas a superar a crise sanitária e saúde, e quem morreu, quem não morreu, etc. O que eu tenho dito é que talvez a grande sacada para esse momento é se distanciar um pouco do que está acontecendo no dia a dia, de número, de que morreu, de que não morreu, que tem UTI, que não tem UTI, para que a gente consiga olhar a crise um pouco mais em perspectiva. Quando a gente analisa a história recente do nosso país, a gente vê que a gente já passou por outras crises quase tão, lógico que não tão agudas, porque essa tem um componente aí de saúde, de restringir a liberdade das pessoas, mas em maior ou menor escala, a crise é um negócio que a gente já conhece há muito tempo. O que a crise faz como você bem disse na abertura, é acelerar processos que já estavam acontecendo. Você também falou do novo normal. Eu não acredito em novo normal, eu acredito no mundo como a gente já conhecia e que a gente ia, de uma maneira ou de outra, conhecer daqui a alguns anos, daqui a 4, 5 anos. Só que chegou o Covid e aquilo que a gente vinha falando já fazia tempo teve que se acelerar abruptamente para se tornar realidade. Eu tenho repetido esses exemplos, né? Home office, né? Mudanças de comportamento, as pessoas vão começar a trabalhar mais em casa porque nós descobrimos que é possível trabalhar em casa. Há quanto tempo nós estamos falando de home office? Há quanto tempo nós estamos falando, temos que buscar maneiras de tirar as pessoas do trânsito das grandes cidades, por exemplo, que aquilo não faz o menor sentido. Mas sempre tinha uma muleta ou outra e a gente ia se apoiando nessas muletas para postergar o negócio.
na história de transformação digital, que você também mencionou na sua fala de abertura, né? Eu, nos últimos 3 anos, de cada 10 palestras que eu fiz, 8 foram sobre transformação digital conectado com inovação. Nós estamos falando disso há muito tempo. Só que, de novo, num passo de tartaruga, não, isso vai demorar para chegar. E aí, da noite para o dia, a transformação digital chegou. Todo mundo trabalhando em casa, todo mundo aprendendo a usar a internet para vender, aprendendo a usar a internet para comprar, as coisas foram aceleradas. E tem vários outros exemplos, né? O comércio está sofrendo e vai sofrer mais ainda. É verdade. Há quanto tempo nós estamos falando isso? Que o comércio precisa se reinventar, que a internet transforma a forma como as pessoas compram. E aí eu olho para o que está acontecendo à minha volta, à nossa volta, eu vejo a minha mãe, que tem 80 anos, que nunca na vida tinha comprado uma agulha sem sair de casa, agora compra em casa. Ela está lá enclausurada, eu proibi ela de pôr o nariz para fora da casa porque ela é grupo de risco, então eu tenho que fazer compra para ela e tudo mais. Outro dia ela me ligou, pediu um remédio, eu falei, pode deixar, à noite eu levo para você. Meia hora depois ela me ligou e falou, só não precisa mais do remédio. Ela descobriu que dá para comprar à distância. E o mais bacana é o seguinte, né? Qual foi a tecnologia sofisticadíssima que ela usou para fazer compra à distância? Foi o telefone. Ela ligou para a farmácia e alguém entregou. Ela descobriu isso. Então, isso começa a sinalizar para a gente que, quando a gente olha de novo em perspectiva, esse tal desse mundo novo não tem nada de novo, não. Ele é o mesmo mundo que a gente vinha falando e que se acelerou e chegou de uma hora para outra com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente passa por um processo com essa intensidade, é muito natural que o comportamento das pessoas mude. E aí sim eu acho que a gente vai ter transformação. O comportamento das pessoas está mudando. Eu acabei de mencionar o comportamento da minha mãe. Mudou. Ela não vai mais se comportar naquilo que tange ao processo de fazer compra como se comportava antes. Outro exemplo de mudança de comportamento. Minha filha Mariana, 3 anos e meio. Sabe como é que ela está tendo aula? Pelo Zoom. Cara, a gente não tem ideia do que isso significa em termos de mudança de comportamento de uma geração. Porque a nossa geração, nós aqui que estamos nessa live, a maioria de nós teve que aprender a lidar com essas coisas que nós estamos fazendo aqui. Utilizar Zoom, videoconferência, aula à distância, etc. E tal. O natural para nós era usar papel e caneta. Para a Mariana, quando ela estiver no ensino fundamental, no ensino médio, usar uma ferramenta como essa que nós estamos usando aqui agora para aprender vai ser tão natural quanto foi usar papel e caneta para a nossa geração. Portanto, eu fiz todo esse contexto para dizer o seguinte, como é que a gente sustenta esse processo de inovação que, de alguma maneira, teve que acontecer nas empresas, que foi a tua pergunta. A gente sustenta percebendo que inovação também não tem nada de tão sofisticado de rebimboca da parafuseta e da engenharia de foguete. Inovação é sobre mentalidade. E aí, quando a gente entende que inovação é sobre mentalidade, a gente percebe que, talvez, a grande sacada de tudo que a gente está vivendo é entender que, se a gente sair dessa crise tentando recuperar a mentalidade que nós tínhamos antes dela, para colocar todas as peças no tabuleiro da forma como era antes, nós estamos mortos. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Então, a mentalidade de emergência que se instalou ao longo da crise, a mentalidade do feito é melhor que o perfeito, eu gosto muito dessa frase, né? E a gente sempre tinha isso nas empresas, né? Não, era muito gerúndio, né? Estamos fazendo, estamos construindo, estamos planejando. E aí chegou a crise, meu amigo, e é soco, tiro e grito, e a coisa tem que acontecer. E nós também aprendemos o que dá para fazer. Então, inovação é isso. É a gente estar em contato com o mercado, com o ambiente, com as variáveis, e estar testando o que funciona, que é o que as empresas que estão conseguindo sobreviver com mais sucesso a esse período conturbado da crise estão fazendo. Elas estão testando, elas estão indo lá no mercado, o que mudou, como é que eu faço, o que eu posso oferecer de novo, de diferente, que eu não fazia, estou oferecendo, estou testando, funcionou, não funcionou, e que é a linha que as startups sempre tiveram, você falou no começo, eu trabalho muito com startup, então a gente acompanhava isso, e que as grandes empresas vinham desenvolvendo os seus programas de corporate venture, de tentar se aproximar das startups, por isso, para aprender com as startups. Então, o que as grandes não aprenderam com as startups, elas, eu espero, tenham aprendido com o coronavírus. E aí, eu acredito que a gente vai sair para uma sociedade, aqui no Brasil e no mundo de maneira geral, que de alguma maneira vai ser muito mais ágil, vai ser muito mais focada em testar, experimentar e criar o novo de uma maneira efetiva, e que isso se conecta com inovação, para mim, porque eu acredito que inovação depende de pessoas, inovação é uma habilidade humana, nós também vamos sair dessa crise mais humanos, mais conscientes de que a grande diferença
em termos de oportunidades a serem exploradas no futuro próximo, está na capacidade de compreender e interpretar necessidades humanas. E é por isso que eu sou um positivista. A diferença entre o otimista e o positivista é que o otimista olha lá fora, está trovejando, e o cara fala, não, vamos embora que não vai chover não. E a chuva cai toda em cima dele. O positivista não, ele olha lá para fora, vê, caramba, está tudo trovejando aqui, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar uma capa, vamos pegar um guarda-chuva e vamos enfrentar a chuva preparados para enfrentá-la. Então eu tenho uma visão muito positivista dessa crise. Eu acho que, lógico, está sendo muito difícil, vai ter muita quebradeira de empresa, a gente nem começou a tocar ainda na quantidade de empresa que vai quebrar e de emprego que vai se perder, mas lá na frente eu acredito que nós vamos emergir num mundo, numa sociedade que vai ser fundamentalmente melhor. Excelente, excelente mesmo. Acho que para complementar um pouco, até você comentou um pouco da questão da aula EAD, né? Eu falei recentemente também com uma empresa de educação aqui do estado, e só que o negócio deles é 90%, já era 90% EAD, né? Ensino à distância. Aí, lógico que eu tive que perguntar, né? Qual foi o impacto para vocês? Mas o impacto é basicamente zero, né? Então, realmente era uma empresa que já estava preparada, já saiu na frente mesmo antes, né? Antes da crise. Acho que seguindo, a ideia é fazer uma pergunta para cada palestrante, para a gente dar esse start, esse início para a reunião. Acho que Padilha, acho que para a sua realidade, né? Uma empresa como a Volvo, que atua aí num setor clássico e importante da economia, né, que é o setor automotivo. Como que você está enxergando essa questão de inovação nesse momento de crise, né? Tem espaço ou não tem espaço realmente para atuar com inovação? Ou, na verdade, vocês já estavam atuando com inovação, né? Você está atuando no segmento aí de mais, vamos dizer, de experimento e com os consumidores, né? Está ali na linha de frente, nas concessionárias. O que você tem visto aí com relação aos impactos da crise na Volvo e como você imagina vocês trabalhando com o tema de inovação aí para o pós-crise, para o momento 2? Legal. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Alan, Galdino, Aldo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, na verdade, eu vou seguir a linha do Alan, tá? Eu não vou falar o que aconteceu sobre a crise no mês de março, quando chegou o Covid, tudo isso, porque eu acho que isso já virou commodity, né? No fim das contas, obviamente, como uma grande indústria, uma indústria tradicional, como você comentou, né, Aldo, ela sofreu seus impactos iniciais, né, daquele susto, né? O que vai acontecer agora, né? Segura o caixa, para a operação, para a produção. Nós ficamos no mês de abril inteiro com a produção parada, né, justamente por essa questão de saúde, né? Não produzimos um caminhão, né, nem um ônibus, né, no mês de abril, aqui na planta de Curitiba. Realmente é um impacto enorme, né, para uma indústria do porte da Volvo. Por outro lado, nós, passando esse período de susto, nós nos agarramos, eu vou usar a palavra do Alan aqui, na positividade. Por quê? Porque basicamente não adianta chorar o leite derramado, né? A gente precisa começar a evoluir e realmente pensar em ações para objetivar a retomada e, enfim, voltar aos patamares de negócio que nós tínhamos anteriormente, né? Então, nós já estávamos trabalhando de maneira inovativa nesse mercado. Obviamente, nós temos uma linha muito forte de inovação em produto, né? A Volvo é conhecida pela criação, né, de vários dispositivos de segurança de veículos, cito 3 pontos, airbag, cortina de airbag, sistema de controle de frenagem de veículos, etc. Mas isso nós estamos falando de produto, né? E o produto ele é consolidado, ele é robusto, né? É um produto bastante vamos dizer, famoso no setor, né, por dar essa segurança para o transportador e, obviamente, para o cliente final que recebe a sua carga lá na ponta, né? Por outro lado, nós começamos a inovar muito em serviços, né? A gente está aqui hoje com o Galdino da Job Home, então, assim, falando um pouco de serviço, e nasceu com isso. E nós, como indústria, nós não nascemos no ambiente de serviços. Nós tivemos que realmente acelerar algumas iniciativas, né? Mas a Volvo tem trabalhado já em algumas iniciativas de serviço há um bom tempo, né? Como alguns exemplos, nós somos o primeiro e-commerce de peça genuína do segmento no Brasil, né? E no mundo, Volvo foi o primeiro país, né, que lançou um e-commerce próprio. Agora imagina, para uma indústria tradicional como a nossa, lançar um e-commerce com 8 parceiros diferentes, né? Ou seja, o operador do site, a operadora de cartão de crédito, a empresa que valida a segurança, enfim, várias situações que nós não estávamos acostumados, justamente por ser uma indústria que sempre verticalizou toda a inovação,
né? Porque em produto, dentro da Volvo, sempre foi assim. E quando você traz todo essa visão de serviço de inovação para dentro de uma indústria como a nossa, e falando de serviços, invariavelmente, nós tivemos que buscar o mercado. Então, lançamos esse e-com, né, que para muitos segmentos isso já é padrão, né, mas para o nosso segmento foi uma grande novidade. Tivemos que nos unir com algumas empresas que já estavam atuando há muito tempo nisso. Outra coisa importante que nós já estávamos trabalhando antes da crise, e obviamente agora se acelerou, nós temos um laboratório de indústria 4.0 dentro da Volvo, que a gente chama de Start Lab, né? Então, lá nós estamos testando tecnologias diferentes para otimizar a produção, para dar mais qualidade ao produto e, no fim das contas, que seja perceptível para o cliente final. Então, nós já testamos drones de execução de inventário no estoque. Nós já testamos diferentes padrões de 3D printing, né, para auxiliar não só em dispositivos para produção, mas também peças que são muito esporádicas, né, para consumo dos caminhões das concessionárias, né. Nós já trabalhamos exoesqueleto para montagem, né, algumas tecnologias se emplacam, outras não, né. Enfim, são diversos pontos que aquele laboratório está trabalhando focado em indústria 4.0. Né. Aí, falando um pouco de cliente, né, um pouco de linha de frente de concessionários, né, nós, para trabalhar um pouco a percepção do cliente, entender quais são os pontos em que nós fazemos bem, né, e aquilo que nós devemos ainda desenvolver e realmente aprimorar com os clientes, nós abrimos mais um pouco a mente, né, e nós fomos buscar uma startup no Vale do Silício para poder trabalhar a inteligência de pesquisa de satisfação, que era o termo que nós usávamos na época, né? Então, como todo mundo sabe, né, pesquisa de satisfação todo mundo odeia responder, né? Por quê? Porque dura lá 10 minutos, 15 minutos, dê de 0 a 10 a sua nota para aquele quesito A e tal, com perguntas fechadas. O que nós fizemos? Nós buscamos uma startup, né? Primeiro buscamos um conceito que nós queríamos inovar nisso. E descobrimos uma empresa formada por brasileiros, instalada no Vale do Silício, né? Tem bastante iniciativas nisso. E eles desenvolveram inteligência artificial de captação de palavras-chave nos verbatins dos clientes. E nós conseguimos perceber o que vale a pena para o cliente. E não apenas uma resposta de uma pergunta fechada. Então, isso nos proporcionou um salto muito grande. Antes da crise, nós trabalhamos isso no ano de 2019, de captar exatamente o ponto principal de melhoria, né, no nosso atendimento, no concessionário X, na região Y, com o cliente tal, né? E também pudemos saber outros pontos que uma pesquisa muitas vezes não traz, que é o que nós fazemos bem, né? E o desafio de tudo isso, de inovar, não é somente ter uma ferramenta robusta, inteligência artificial. Como é que nós desdobramos para quase 100 concessionários no país, né? Ter uma leitura fiel de tudo isso, interpretar essas informações e realmente definir ações que ataquem o que o cliente realmente deseja, ou seja, o que vale a pena para ele, né? Então, esse momento, né, que eu também sou um pouco cético com esse tema do novo normal, agora está muito, né, virou um clichê, né, novo normal, exatamente, eu concordo com ela, é uma aceleração de algumas iniciativas, como uma delas que nós estávamos trabalhando, que é a nossa capacitação dos funcionários, né, que anteriormente era presencial, né, com turmas, viagens, enfim, faz um grupo inteiro, né, de gerentes de pós-venda para a Volvo, faz um mega evento, tudo isso, agora acabou de uma hora para outra, né? E nós temos um compromisso até o final do ano continuar com a mesma qualidade, treinando pessoas, agregando conhecimento, mas online. Então, estamos fazendo neste momento essa virada de chave para online. E o grande ponto é o seguinte, não adianta você tornar o offline para o online de uma hora para outra. Tem toda uma adaptação, né, da tradução desse conhecimento para online, a andragogia aplicada, enfim, várias coisas que nós estamos aprendendo nisso, porque nós nunca tínhamos trabalhado com treinamento online da forma com que nós temos que trabalhar agora. Então, esse processo veio para realmente acelerar muitas iniciativas que nós já tínhamos, né? E um outro ponto importante, que eu acho que a gente está aprendendo bastante nesse momento, é pensar horizontalmente, buscar soluções de mercado que já estejam prontas, né? Eu até comentei com o Galdino uma mensagem que a gente trocou um tempo atrás, falei, puxa vida, olha que a tua solução pode me ajudar no futuro, né? Porque nós temos operação de trabalho com call center, né, para alguns processos administrativos, ou aqui, sabe, a gente não pode trabalhar numa melhor otimização de custo para isso, mas a gente entende hoje, eu acho que a grande consciência desse momento, que mais se consolidou, é que todo produto que a gente produz
e despacha a partir da fábrica, seja um chassi de ônibus ou um caminhão, ele já sai com o serviço embutido. Então, nós estamos trabalhando muito forte nesse processo que eu chamo, né, um neologismo aí, que é a servicização da indústria, né? Então, nós estamos servicizando muitas das necessidades do cliente aplicado ao produto, né? E isso é uma jornada de aprendizado contínuo que nós estamos buscando conhecimento externo, porque originalmente nós somos uma empresa de engenheiros, né? Nascemos assim. Então, esse vai muito da nossa transformação interna como líderes e executivos lá dentro também. Excelente. Não tinha ainda a ciência desses projetos aí de inovação, realmente, que foram feitos aí nesse âmbito aí mais a parte de serviços, realmente. Achei muito interessante. Isso que você comentou também de não reinventar a roda, né? Ir atrás de um negócio, de um empreendedor que já tem uma solução que eu consigo conectar dentro daquilo que eu já construí dentro de casa, por que não fazê-lo, né? Por que não conectar? Porque você acelera realmente esse processo aí de inovação. Exato. Eu acho que seguindo aqui para o Galdino, acho que é uma realidade um pouco diferente de uma Volvo, né? Uma empresa tradicional aí, acho que no Brasil é quase centenária, né? Acho que tem mais ou menos 70 anos. Temos 50 no Brasil. 50 anos no Brasil. Indo para os 50, né? Completamos 40 agora no ano passado. Eu já falo que é na década dos 50, né? Já indo para ser 50. Mas o que eu queria entender de ti, Ricardo, como veio essa ideia, né, de fundar a Job Home? Qual era a dor e qual a necessidade que vocês vislumbraram no mercado na época? E como estão vivendo esse momento, né? Acho que vocês tiveram um momento aí de bastante crescimento agora durante a pandemia. E como você vislumbra aí o pós-pandemia, uma vez que a empresa agora acho que está num outro patamar do que estava aí talvez uns 2, 3 meses atrás. Pois é, Aldo. Primeiro, boa noite aí, Alan, Rodrigo, Aldo. É um prazer grande estar compartilhando experiências aí com esses monstros. O Rodrigo, confesso que eu conheci há pouco tempo, o Alan eu já acompanhava, então para mim é muito satisfatório estar junto com vocês aqui, falando de um tema que é atual para algumas empresas, outras já praticavam, mas só pegando um pouco do gancho do que o Alan falou ali bem no início, antes de responder essa pergunta, Alan, eu acho que independente da empresa, sendo ela consumidora de tecnologia ou não, todos tiveram que largar as suas muletas. Isso a gente viveu dentro da Job Home. Entendíamos que o processo era 100%, não 100%, uma porcentagem alta ali de assertividade, tudo rodando muito bem. Foi aí que a gente descobriu que o nosso processo de recrutamento e seleção, assim como o Rodrigo, com os seus eventos aí de incentivo, também era furado. Então, a gente teve que digitalizar todo o processo de treinamento, contratação, enfim, toda a parte de onboarding, de escolha desse operador e capacitação, a gente teve que transformar no digital. Então, eu acho que esse período vai ser de aprendizado para todo mundo, independente de setor, tamanho, e acho que é algo que não volta mais, né? Falando um pouco da Job Home, eu venho do mercado de software para contact center em nuvem. Então, desde 2008, 2009 ali eu iniciei nesse projeto. E a minha barreira, sempre trabalhei na área comercial, marketing, e nosso desafio era justificar para um gerente de TI que ele não precisava ter o elefante branco dele, o DAC, o PBX gigantesco, que ele conseguiria me pagar por licença ou adquirir o software sobre o serviço pagando bem menos. Então, e aí esbarrava toda uma justificativa que esse mesmo gerente TI teve para o acionista, para o presidente, para o dono da empresa, de falar, olha, cara, esse elefante é o que vai resolver nossos problemas. E aí veio um cara de uma empresa de 1, 2 anos de mercado falando que tudo que ele tem ali já supre a minha necessidade, que agrega mais serviço e funcionalidade. Então, esse processo de venda de algo novo está um pouco no meu DNA, e aí depois eu vou falar um pouco do Geraldo, que vem mais de operações. Então, o Geraldo, ele era um dos meus clientes, era um gerente de TI engessado que decidiu entrar nesse processo de
de abrir horizontes e ter tecnologias mais recentes e mais que entregam mais performances em operações de contact center. Então, conheci o Geraldo há mais ou menos 5 anos atrás. Ele tinha uma demanda que era muito rápida de implantação e o software que ele tinha na época não entregava. E ele teve uma dificuldade grande que foi recrutar pessoas com um perfil que ele precisava para, de fato, pôr a operação no ar. Então, enfim, ele surgiu com a ideia de por que não contratar essas pessoas que não estão em São Paulo de uma maneira remota. O Galdino, seu software atende de maneira remota? Atende. Então, vamos fazer dessa forma. Ele startou a equipe de contratação, de recrutamento da empresa, e a gente montou uma célula pequena. Na época eram 10, 12 funcionários trabalhando de forma remota e atendeu a expectativa e superou até o que a gente estava entendendo de performance. Então, a gente pensou, por que não seguir isso de uma outra linha? O Geraldo estabelecido no mercado. Eu, sonhador, meu primeiro contato com tecnologia foi instalando o POS da American Express, no Rio de Janeiro. Então, isso me fez ver com outros olhos a possibilidade de, por que não atender outros clientes com, primeiro, qualidade, o nível de profissional hoje que a gente consegue recrutar. Digo isso com bastante segurança, é muito maior do que comparado a um call center físico tradicional. A gente tem tecnologias tanto para atender a parte de experiência de cliente, quanto assegurar que o operador que trabalha em casa tenha a segurança jurídica para exercer o trabalho e controle que dê uma confiança ao nosso cliente. Então, hoje, 100% das ações desse operador ela é medida e controlada e tem KPIs, e a gente consegue pegar qualquer tipo de distorção que não seja dentro do que a gente alinha. Então, esse projeto surgiu, entraram os primeiros clientes, e no final de 2018 foi o ponto de virada ali. Eu continuei na minha empresa onde eu sempre trabalhei, que me trouxe do Rio para São Paulo, mas chegou a um ponto que, acho que tirando o Aldo aí, provavelmente alguém de vocês, Rodrigo e Alan, já passaram nas suas carreiras, de decidir entre dar um passo além ou se manter onde está, na mesmice, ganhando, enfim, sobrevivendo, entregando o que era proposto, mas sem sonhos maiores. Então, eu decidi migrar e seguir nessa entrega do que a gente tem feito hoje. Então, a Job Home ela ainda é uma empresa, ainda é uma startup, e a gente quer manter esse pensamento de startup. Não sei se foi o Alan ou o Rodrigo que comentou. Eu acho que essa pulsação de querer algo novo e de ter agilidade em mudar processos, em pivotar quando necessário e de ter ideias novas quando convém, eu acho que isso é um DNA que a gente não pode perder nunca, independente do tamanho da companhia. Então, hoje, o Job Home ela tem aproximadamente, eu atualizei os números, esses 800 funcionários, eles, na verdade, foram fechados em empresas que estavam postergando decisões no início no pré-pandemia, e é assim que teve, de fato, as restrições, o início ali de suspeitas de lockdown, e que tiveram, em alguns segmentos, a necessidade de ir para casa. Então, essas empresas aceleraram a contratação, então a gente teve que correr para estruturar tudo e pôr para rodar. E vieram outras que, durante esse período aí de pandemia, tiveram o mesmo problema. Então, a gente tem uma capacidade de operação, tanto de coordenação de equipe, de supervisão, de monitoria, e uma quantidade pequena comparado a um grande call center, uma IPS já segmentada, já estabelecida, mas a gente está crescendo. Eu acho que é uma mudança que não volta, e, de novo, focando em qualidade, entrega, performance, e todos os outros periféricos, a gente brinca de periféricos, a gente sabe que não é, mas capilaridade, de distribuir todo o centro de custo e não criar esse êxodo que todo mundo vem para São Paulo e fica 2 horas no trânsito, casa-trabalho, no metrô lotado, pegando engarrafamento. Não, cara, o cara pode estar no interior, na casa dele, a gente homologa, põe os equipamentos, entrega cadeira, mesa quando necessário, e faz com que ele performe. Então, essa é a ideia.
Se eu fui prolixo, me pergunta. Estou nervoso porque o Alan está aqui. Excelente, excelente. Acho que é bem essa tomada mesmo, né? Se antecipar a uma necessidade, a questão de eu ficar 2 horas no trânsito, eventualmente uma pessoa também que não tem problemas de logística, né? Locomoção, porque não trabalhar de casa, né? Então acho que vocês estão possibilitando muita coisa para pessoas realmente que tinha necessidades, mas tem a competência, né? Pode ser um funcionário da Job Home como um atendente, né? Acho que realmente é um case de sucesso bem interessante aí não para esse momento e para pós-pandemia com certeza. Acho que voltando aqui para o Alan, acho que a grande parte aqui dos associados aqui do IBF são empresas pequenas, médias, tem empresas grandes também, com certeza. A gente está falando de um profissional de finanças, principalmente, né? E acho que a outra pergunta que vem aqui, acho que eu gostei bastante também do que o Rodrigo falou. Acho que não são todas as empresas como a Volvo realmente que conseguiram avançar do ponto de vista de inovação, não a inovação do produto, né? Mas sim na inovação da questão da digitalização, né? Criar novas linhas de serviço, a servicialização que o próprio Padilha comentou. E aqui a gente tem, no PopBF tem muita indústria, tem bastante empresa também de varejo, também bastante empresas de serviços, né? Mas acho que a pergunta que fica aqui, Alan, o quão é diferente trabalhar com inovação, né, na nova economia, nesse novos modelos de inovação que a gente tem hoje, pensando numa empresa como a Volvo, né, uma empresa já estabelecida, né? E ainda mais quando você tem que tentar convencer o CFO da empresa que eu preciso de X valor ali para um projeto. Então, como que é essa relação? Como que você viu aí com experiência prática aí na sua vida profissional? Então, Aldo, eu volto a um dos argumentos que eu defendi aqui na minha fala de abertura, né? Que, na verdade, o grande entrave da inovação, na maioria das vezes, é achar que a inovação tem que ser um negócio complexo, tem que ser a coisa, sabe, engenharia de foguete espacial e tal. A gente tem inovação, sim, quando a gente bota um exoesqueleto, como o Rodrigo falou, na linha de montagem. Isso é uma baita inovação. Mas olha o que está por trás disso. De novo, é o elemento humano, cara. Nós estamos facilitando a vida do peão lá da fábrica que tem que carregar peso para cima e para baixo e que, com um exoesqueleto, ele ganha uma outra possibilidade de fazer isso. Quando a gente, de novo, né, aliás, ontem à noite eu tive uma reunião pequena na qual nós fomos debater filosofia com o Clóvis de Barros Filho, né? Ele é um cara sensacional, né? Então, eu ainda estou muito sob a influência daquilo, né? E ele falou muito que uma das coisas mais importantes da vida é perspectiva. E eu achei interessante porque eu tenho falado muito dessa história de perspectiva, né? Falei na minha primeira resposta e vou repetir agora. Quando a gente olha as coisas em perspectiva, a gente vê que inovação, na verdade, muitas vezes é conseguir. Eu fico imaginando o papel do Rodrigo, né? O Rodrigo é um cara que tem responsabilidade por concessionária Latam, é isso, né, Rodrigo? E aí as concessionárias, como ele falou aqui no começo da história, né, começaram a sentir o baque, porque o empresariado parou tudo, congelou tudo. Você sabe qual é a grande inovação que uma concessionária de caminhões Volvo pode fazer num momento como esse? É simplesmente mostrar para o empresário o óbvio, velho. Vamos raciocinar? Pandemia, isolamento, quarentena, todo mundo em casa. Alguém vai parar de comer? Alguém vai parar de comprar as coisas que precisa comprar? A logística não está sofrendo nada, meus amigos. A logística está voando. Então, é uma questão, percebe? Inovar num momento como esse rapaziada, vamos criar um jeito aqui da gente mostrar para esses caras que o que eles estão enxergando não é o que eles deviam estar enxergando. Eles deviam estar enxergando outra coisa. E veja que isso não depende de tecnologia, isso não depende de dinheiro grande, isso depende, de novo, de mentalidade, né? Aliás, eu vou aproveitar e pegar carona em algo que me veio aqui na cabeça, Aldo, quando você começou a falar do público do IBF, né, que eu conheço bem, os nossos CFOs, os profissionais de finanças, e eu ouvia isso na faculdade, ouvia nos MBAs, ouvia em Harvard, quando estive lá em 2010, né, que o CFO é normalmente tido, na maioria das organizações, como aquele cara anti-inovação, né? Que a maior inovação que ele pode fazer na cabeça de quem acredita nisso é olhar para os números e cortar tudo, né? Eu me lembro quando eu ainda era um profissional de tecnologia, o nosso pavor
era ter a área de tecnologia debaixo do CFO e não debaixo do CEO. E debaixo do CFO você estava sempre falando de custo. Custo era um negócio que no imaginário popular era complicado, né? E aí, só para também conectar isso com inovação, eu quero contar uma história rápida. Eu, quando fui a Harvard em 2010, eu não tinha nenhuma experiência como empresário, eu era diretor superintendente do Sebrae, e como tal, era uma lacuna que eu tinha no meu currículo. Como é que um diretor superintendente do Sebrae pode nunca ter sido empresário, né? Eu não consigo hoje, com a experiência que tenho, conceber isso, né? Porque, cara, você precisa entender o que é uma empresa para poder ajudar uma empresa. Você precisa saber o perrengue que o cara passa, precisa ajudar ele a superar o perrengue. Mas, enfim, eu fui a Harvard e, quando lá cheguei, tive um professor de finanças absolutamente sensacional, porque até então, confesso, eu era um absoluto ignorante em finanças. Hoje eu sou um semi-ignorante, na época era um total ignorante. E pela primeira vez na minha vida, eu ouvi e tive contato com o conceito de que dinheiro na operação de uma empresa é um insumo, igual qualquer outro insumo. Você não precisa comprar mesa lá, Ricardo, para os teus caras que estão trabalhando em casa. É um insumo. Você precisa comprar computador, é um insumo. E, eventualmente, você pode precisar comprar dinheiro. É um insumo. Mas eu nunca tive essa mentalidade. Espalhar essa mentalidade dentro das organizações a partir do CFO é uma brutal forma de inovação. Sabe por quê, Aldo? Porque crescer no Brasil é extremamente difícil. E pode se tornar um pouco menos difícil se você tiver um puta CFO trabalhando dentro da organização que cria as estratégias de captação de recurso, enfim, a toda a engenharia financeira que permita a organização crescer de maneira sustentável. E você só faz isso comprando dinheiro. Eu estou falando disso com entusiasmo, porque nós estamos passando por esse momento agora na nossa empresa, na SH. Dívida, fazer dívida, né? Eu coloco entre aspas, porque, de novo, eu não estou falando de dívida, estou falando de comprar insumo, comprar dinheiro, que é um insumo. Fazer dívida é parte da nossa estratégia, porque nós estamos crescendo 30% ao ano, num mercado em que nós temos um serviço que é intensivo em capital. O que a gente faz, o principal serviço que a gente faz é o seguinte: a gente vende segurança como serviço. Só que a maioria dos meus fornecedores de tecnologia que eu preciso integrar dentro de uma solução para fornecer como serviço, até muito pouco tempo atrás, só vendiam essa tecnologia à vista. E eu comprava isso à vista para vender com um contrato de 3, 4, 5 anos. Como é que eu viabilizo um modelo de negócio desse? Inovando na engenharia financeira. Não tem outro jeito. Então, percebe? Quando a gente fala de inovação, aqui, de novo, eu não estou falando de tecnologia, eu não estou falando de nada. Estou falando da mentalidade do CFO que enxerga o seu papel como um papel de fomentar a inovação a partir de uma perspectiva em que dinheiro é um insumo que eu preciso comprar para sustentar o meu crescimento e, portanto, eu preciso criar estratégias financeiras inovadoras que me permitam fazer isso. Vai muito além da ideia de tecnologia. Eu adoro tecnologia, eu sou tarado de tecnologia. Se a câmera estivesse filmando a minha volta aqui, tem gadget de tudo quanto é lado. Mas inovação não é isso. Inovação é mentalidade. Excelente. Eu vejo muito, né? Principalmente em empresa familiar, quando você olha a estrutura de capital ali, é quase que 100% capital próprio, né? Próprio. Realmente, e aí não sabe por que não cresce. Não cresce porque não vai crescer mesmo, não tem, é muito difícil. A não ser que você esteja num negócio tipo cocaína, né, que gera muito caixa, aí você consegue crescer rápido. Do contrário, é muito difícil, não tem como, né? Exatamente. Acho que tem essa questão também de realmente olhar para outros formatos de estrutura de capital, né? Realmente enxergar o dinheiro como insumo e aplicar também de forma correta, né? E muitas vezes você pode rasgar dinheiro. Mas tem muita questão também de realmente aquela questão, o projeto é da área X, o projeto é da área Y, né? Acho que esse é o mindset que você comentou também, né? O mindset de realmente olhar a empresa como um todo, ver o norte estratégico e ver realmente o que é estratégia dentro do meu roadmap de transformação, e aonde eu vou colocar o dinheiro, e realmente não pensar ali num KPI, no budget. Isso é importante também, mas eu preciso olhar realmente o que vai transformar o negócio, né? Onde eu vou alocar de forma certa esses meus recursos. Padilha, acho que vamos começar. Eu vou começar a colocar aqui algumas perguntas, tá? Acho que já tem algumas perguntas aqui no chat. Uma pergunta que estava aqui mais para frente, eu vou até antecipar, aproveitando aqui a participação do Enelvo. Obrigado, Enelvo. Enelvo que está no Hot Milk, lá na PUC. A gente teve algumas reuniões aí já inclusive semana passada a gente até conversou. Obrigado por estar participando aí, Enelvo. Uma da pergunta que ele coloca aqui, que eu vou conectar com uma das questões que também queria colocar, principalmente para você que
está na Volvo. A gente está olhando agora, acho que o ecossistema de inovação do Paraná, acho que o próprio Alan conhece bem também. A gente tem visto aí muitas empresas, né, trocando bastante figurinha, né? A gente tem agora alguns hubs de inovação aqui no local, com o próprio distrito, o Hot Milk, o Vale do Pinhão, o CRIA, a própria FIEP, o SEBRAE também é bastante envolvido em situações de inovação. Acho que a gente já estava respirando muito esse tema de inovação aqui em Curitiba, aqui no Paraná como um todo. Eu queria que você explicasse um pouco como que vocês, como Volvo, né, estão se alimentando desse ecossistema, né, seja a universidade, seja esses hubs de inovação, ou outros organismos, até a própria troca de informações, né? Você teve recentemente que eu assisti lá com a Bosch e a Mondelez. Então, o quanto que isso, uma empresa como a Volvo tem ajudado realmente a vocês abrirem a mente, olhar para outras perspectivas e acelerar esse processo de inovação? Uhum. Bom, eu acho que o primeiro de tudo é você estar aberto a procurar esse novo, né? Eu acho que vai muito ao encontro do que ela comentou também, ou seja, a mentalidade, né? Eu acho que independente do hub, independente da universidade, etc., é você buscar se unir com pessoas que realmente estão de olho no mercado, nas tendências, etc. Eu sempre escuto deles assim, o que é mais novo, o que é mais moderno é o mercado que fala, o mercado é soberano nisso, né? Então, nós já buscamos várias iniciativas, né? Erramos em algumas, existiu até uma frente de, não, vamos sair de dentro da Volvo com o time e vamos para um hub de inovação. Aí você chega no hub de inovação, abre uma sala, tá, e o que você faz? Né? Quer dizer, sair um pouco desse modismo, né, de ir para o que o local faz a inovação. Pelo contrário, acho que a primeira é a mentalidade, né? Então, acho que a gente tem buscado algumas fontes, né, de inputs para a indústria, porque basicamente a gente conviveu muitos anos dentro de uma organização bastante forte no desenvolvimento de produto, né, e melhorar o produto. Não é à toa que hoje a gente é primeiro em market share no segmento, né, disparado justamente porque tem esse produto sólido realmente que gera valor ao cliente. Mas, por outro lado, nós temos que fazer uma mudança muito importante agora, que já está ocorrendo nesse mercado, que é, como o Galdino falou do Software as a Service, nós falamos que é o Truck as a Service, né? Porque o truck está lá, o caminhão está lá, né? É robusto, tem a qualidade dele, tem o valor percebido pelo cliente, mas agora nós temos que pegar e desenvolver vários features ao redor desse caminhão, e não só através do caminhão em si, mas de uma gestão de manutenção do cliente. A gente pode trabalhar várias coisas para agregar valor a esse cliente. E com isso, nós buscamos alguns desses hubs justamente para que trouxessem informações importantes. Você citou o exemplo da Bosch, né? Eu, na verdade, já trabalhei na Bosch no passado e aí facilitou um pouco o caminho, né? Então, a Bosch, por ser um sistemista, basicamente, ele se uniu com alguns segmentos, por exemplo, o segmento do agronegócio, desenvolveu alguns IoTs, capta informação, com base nessa informação faz uma inteligência associativa e gera informação de valor para realmente desenvolver novos serviços, né? Basicamente, assim, num frame mais rápido é isso. Nós, basicamente, geramos também milhares de dados no caminhão, né? Hoje, o nosso caminhão é 100% conectado, né? Nós geramos mais de 2.500 parâmetros, né, desse veículo, inclusive não só o caminhão em si, o cavalo mecânico, mas também o implemento, né? Ou seja uma câmara frigorífica, seja um caminhão-tanque, enfim, de todos os segmentos que nós temos, né? Então, com base nessa informação, eu tenho uma base de dados enorme que está lá na engenharia, que a engenharia realmente trabalha muito forte e usa esses dados para desenvolver melhor o produto, para tornar esse produto cada vez mais de valor para o cliente, mas eu tenho uma imensidão de informações que, se eu cruzar essas informações, eu posso, inclusive, inventar novos serviços em cima disso, né? E essa expertise, né, de tornar um serviço através da informação um serviço comercializável, né, nós não tínhamos essa expertise, né? E aí foi onde a gente começou a buscar algumas fontes de informação importante para nos auxiliar nessa linha, né? E não só falando da montadora, mas quando a gente fala de concessionários, que é mais a minha área hoje, os concessionários, basicamente, o que é um concessionário? É uma oficina, um estoque de peças, né?
e um ambiente comercial para receber o cliente quando ele vai comprar um veículo. Basicamente isso. Aí nós temos uma roupagem da marca, obviamente, padrões e etc. Né? Ok, só que isso, o que vai acontecer daqui a pouco? Né? Hoje já saiu na BMW vendendo caminhão vendendo carro pelo Instagram, vendendo carro usado pelo Mercado Livre. E o que vai acontecer com o concessionário? Né? Será que nós vamos separar totalmente a área de vendas da área da assistência técnica do veículo, sim ou não? Tem clientes que numa operação vocacional, que nós chamamos uma operação própria, nós temos que deslocar a equipe até a operação do cliente, porque é muito caro para ele deslocar o veículo para fazer a manutenção. Né? Então, esse novo modelo de negócio, ele está se formando e mais rápido ainda até por função da pandemia. Ou seja, como que nós vamos tornar o concessionário uma operação que agregue valor ao cliente, né? Ou seja, que traga um valor percebido para ele. Então, esses hubs estão nos ajudando não só em desenvolvimento de uma oferta, mas também a pensar, né? a abrir a mente para esses elementos de inovação, né? Fazendo vários workshops de design thinking para tentar entender o que o cliente tem de problema principal a ser resolvido, qual é a dor do cliente, com base naquela pesquisa que eu comentei de inteligência artificial. A gente tem o fato, agora nós precisamos trabalhar ao redor desse fato. Né? E com certeza essas multimentalidades, né, dessas empresas que estão alocadas nos hubs de inovação estão nos ajudando a pensar um pouco em soluções que nós podemos transformar em valor lá para frente para o cliente, perceptível ao cliente. Né? Então, para nós, assim, é um ambiente novo, né? Novo que eu falo dos últimos, posso dizer, 4 anos, né? Obviamente mais intensificado nesse momento, mas que realmente pivotou nossa mentalidade, né? Para realmente a gente utilizar esses insights para desenvolver novas soluções. Então, assim, nós hoje, como indústria, e não falo só da Volvo, mas de toda a indústria do mesmo porte, não sobrevive mais sem essa energia e esses inputs externos. Né? E é por isso que eu estou puxando várias frentes, né, envolvendo as pessoas. Tem várias pessoas dentro da Volvo envolvidas com isso, até não lembro quem comentou aqui, mas dizendo, nós não temos mais a área de inovação, o gerente da área de inovação, todo mundo inova. Né? Então, acabou. Na nossa área jurídica, nós estamos usando as legal techs, né? Trazendo informação das legal techs, estamos usando informações das martechs para poder realmente trabalhar inteligência de dados comerciais para vender melhor, de maneira assertiva, vender uma peça para o veículo X, conforme a vida útil Y, né, naquela operação. Então, a gente consegue hoje ser preciso, né, na venda de uma peça, na venda de uma oferta de serviço, porque a gente tem uma inteligência comercial por trás com base em inteligência artificial. Né? Então, e isso vem da onde? De outras empresas, de pessoas que estão conectadas com o mercado. Nós, internamente, realmente, nós vamos até um certo ponto. Dali para frente, nós precisamos comprar, né, toda esses dados, enfim, toda essa energia aí que o mercado das startups está promovendo. Muito legal. Acho que, novamente, né, acho que o Alan comentou bastante da questão de mindset, e você novamente falou a mesma situação, né? Acho que realmente mudar a forma de pensar e colocar todas as pessoas dentro da organização, independente se é área A, B ou C, mas pensar no mesmo norte, né? Da mesma forma. E realmente essa troca de informação aí com, seja outra indústria, seja um hub de inovação, realmente ajuda e acelera muito a você olhar outros horizontes, né? Acho que muito bem colocado. Galdino, acho que aproveitando aqui algumas perguntas também que estão aqui no chat. Uma pergunta falando aqui, se essas ferramentas ou esse tipo de inovação que vocês estão comentando é aplicável ou não para uma empresa pequena, né? Uma empresa de pequeno porte. Acho que quando a gente fala de inovação em tecnologia, né, a gente tem visto que muitas das soluções que eram só aplicáveis ou a um custo acessível para uma grande empresa, hoje está muito mais barato, né? A própria tecnologia está barateando, né? A própria tecnologia é uma commodity, na verdade, hoje em dia, né? Acho que, olhando um pouco do contexto de vocês, da Job Home, que é uma plataforma de atendimento remoto, você vê hoje que o negócio que você tem hoje nas mãos é passível de uma pequena empresa também ser um cliente? E, ao mesmo tempo, como você vê esse barateamento de ferramentas tecnológicas também sendo passíveis aí de uma empresa pequena ser também cliente de outras soluções? Olha, Aldo, minha opinião é que a tecnologia ela vem para gerar acessibilidade, independente do tamanho da corporação.
Hoje, o nosso menor cliente tem uma posição de atendimento. Então, isso mostra que a ideia é que realmente seja para todos os tamanhos e, dependendo do projeto, para todos os bolsos também. Então, a gente brinca um pouco na parte de projetos que tem operações que são rentáveis, né, na retenção, e tem outras de venda que praticamente a gente trabalha com FII mínimo e 100% em performance. Então, para essas empresas, a gente está gerando dinheiro para eles e não eles estão pagando uma conta cara de graça, né? Então, o equilíbrio financeiro está aí. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu performo, mais essa empresa vai ter dinheiro em caixa e ela vai me pagar de acordo com a minha performance, não nada mais justo. Acho que o futuro está muito relacionado ao poder dessas empresas, dessas startups, de conseguir pulverizar o mercado dessa forma. Então, o Rodrigo brincou aí, brincou não, né? Falou uma evidência. A gente comentou antes até da live de possibilidades. Enfim, a gente hoje, a nossa principal barreira é provar, e aí com a ajuda do Alan e talvez no futuro, a nossa capacidade de segurança correlacionado a uma experiência de compra ou a experiência do cliente ali em todo o processo de interação. Então, a gente tem entrado agora no mercado de bancos, que é, enfim, o chumaço de regras que a gente precisa aprovar e que a gente precisa de fato mostrar para o setor é algo que nos desafia. Então, isso faz com que a gente melhore e, enfim, se eu estou conseguindo entregar um projeto seguro para uma rede bancária que me exige isso, vai de encontro para o pequeno, que também vai ter essa possibilidade de ter o mesmo ambiente. Então, a minha visão é um pouco nesse sentido. Hoje você consegue atender desde uma Volvo até, de repente, um escritório ali, um consultório dentário ali, serviços dentistas. Isso é legal. A gente tem um projeto de posição de atendimento compartilhada para pequenos profissionais liberais, mais voltados para a área da saúde. Então, ao invés de ele ter uma pessoa dedicada cuidando da recepção do paciente que chega ao consultório e preocupado em fazer os agendamentos, em cuidar ali do dia a dia, ele simplesmente manda para a gente toda a demanda de atendimento e agendamento de consultas e foca no profissional dele para gerar uma experiência física diferente. Então, esse projeto, para você ter uma ideia, a gente tem um valor mínimo muito, muito acessível e a gente cobra por agendamento. Então, legal é por agendamento confirmado, né? Não, eu não vou atender o telefone e falar, cara, tá marcado, valeu. Não, a gente faz todo o processo até a confirmação, horas antes da consulta. Então, isso para o segmento médico, para consultórios menores ou para profissionais que estão começando clínicas, que não tem um volume de atendimento que justifique ter uma central com 20, 30 pessoas, é o ideal. A gente tem crescido bastante até nesse segmento. Legal. Acho que, voltando a bola aqui para o Alan, obrigado, Galdino. Acho que, pegando o gancho que você colocou, Galdino, e também uma pergunta que tem aqui do Jocasta, acabei não agradecendo o Jocasta pela pergunta anterior, mas agradeço agora novamente, Jocasta, pelas duas perguntas. Mas, Alan, acho que pegando um pouco do gancho que o Ricardo comentou aqui, agora tem uma instituição financeira querendo ser meu cliente e eu tenho um monte de coisa aqui, vários assuntos que eu preciso me adequar para poder atender uma empresa desse tamanho. E, ao mesmo tempo, eu quero também falar um pouco da questão realmente da digitalização, na transformação digital e o quanto que isso, né, quanto que você que já está nessa área de cibersegurança, o que você vê, né, do ponto de vista de impacto para as empresas que não estão se adequando ou tendo um carinho para se adequar a esse tema de cibersegurança, né? Acho que tem uma questão regulatória que talvez aqui o próprio Galdino vai ter que se adaptar para atender um banco, mas ao mesmo tempo ele
para poder abordá-la. Antes, deixa eu só pedir desculpa, vocês estão percebendo aí que a minha tela mudou, é que a minha internet aqui caiu, eu tive que reentrar aqui pelo 4G, tá? Então eu estou no celular aqui agora, é por isso que deu uma mudadinha aí, mas o importante é que a gente está conseguindo estar junto aí. Aldo, a preocupação com segurança cibernética hoje, ela é tremendamente subdimensionada, e a grande realidade é que nós temos duas categorias de empresas hoje no mundo. Aquelas que já foram atacadas e aquelas que já foram atacadas e não sabem. Porque é fato. A gente tem um termo do jargão de cibersegurança, mas é fácil de entender o que é. A gente tem um SOC, que é um Security Operations Center, que para o pessoal entender o que é tipo aquelas salas da NASA, que tem um monte de gente com um monte de tela e a gente está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, olhando para as instalações dos nossos clientes, monitorando tudo com softwares e agentes inteligentes, etc., para identificar qualquer tipo de tentativa de invasão que possa ter ocorrido, coisa do gênero. E aí a gente pode pensar assim, né? Mas, puxa, tem que ficar gente olhando 24 horas por dia? Tem. Sabe por quê? Porque em cibersegurança, segurança digital, não existe nada 100% seguro. Quem disser para qualquer um de vocês que está nos ouvindo agora, eu garanto 100% da sua segurança, pode ter certeza que está mentindo. Não existe nada 100% de cibersegurança. Então, a grande unidade de medida para você avaliar a efetividade da sua estratégia de segurança digital é o tempo de resposta. Então, por isso que a gente tem que estar olhando 24/7, porque se alguma coisa diferente for identificada por todos os softwares que estão monitorando e tal, a gente tem que reagir muito rapidamente para conter essa tentativa de invasão e para minimizar o dano. E lá no nosso SOC, nesse Security Operations Center, a gente detectou um aumento de cerca de 4 vezes na tentativa de ataques às instalações dos nossos clientes. Por quê? Porque abriu-se um caminhão de brechas. Então, quando você está dentro de uma empresa, a empresa tem lá suas preocupações, principalmente se for uma empresa grande, com a questão de segurança digital. Aí, do dia para a noite, as empresas colocam lá um exército de gente para trabalhar em casa, com a maioria das vezes com o seu próprio computador pessoal. Sabe qual é a consequência disso? Cada computador pessoal desse que acessa a rede da empresa é uma porta de entrada para uma invasão. Em segurança é assim, né? Como numa corrente. O elo mais fraco, aquele que vai arrebentar, é aquele que é o mais frágil. E esses elos lá na casa das pessoas passam a ser os elos mais fracos. Então, falando assim, a gente vai complementar a resposta só para também não assustar, né? Porque de um lado parece, meu Deus, já está todo mundo vulnerável? Sim, está todo mundo vulnerável. Mas a boa notícia é que você pode diminuir de uma maneira exponencial a sua exposição ao risco com medidas simples. Por exemplo, o pessoal está trabalhando em casa? Não pode trabalhar em casa sem o que a gente chama de VPN, que é um softwarezinho que se coloca lá para fazer a conexão segura na instalação da empresa. Você tem que ter um antivírus funcionando e um antivírus atualizado. Você tem que educar as pessoas de novo, né? Volta lá na história da mentalidade, do ser humano e tal. As pessoas têm que ser educadas para saberem que, por exemplo, uma das maiores brechas aí de segurança que aconteceu na pandemia foi o WhatsApp circulando e divulgando um link para um site que era assim, confira aqui se você tem direito aos R$600 de benefício lá na Caixa Econômica. Aí o cara clicava naquilo, caía num site que era igual ao site da Caixa, mas que não era o site da Caixa, e que capturava os dados da pessoa. Ou seja, quem deu os dados e a brecha para o hacker foi a própria pessoa. E a maioria dos ataques é assim. Então, essa questão de educar as pessoas para terem comportamentos mais seguros, por exemplo, não clicar em porcaria, não mandar e-mail para frente que você não sabe de onde veio, não mandar mensagem para frente que você não sabe de onde veio, isso por si só já reduz bastante o risco. Então, eu vou parecer repetitivo, mas mais uma vez eu vou voltar na questão da perspectiva e da mentalidade. Vamos olhar em perspectiva, imaginar que se eu sou um banco, eu tenho que ter um nível de segurança elevadíssimo. Mas se eu sou uma pequena empresa operando no mercado, eu tenho que ter controles mínimos, básicos, são coisas simples. E aí, a grande sacada é educar as pessoas para um comportamento mais seguro. É isso mesmo. Acho que quanto mais digitalização, mais exposto você está, né? Sem dúvida, sem dúvida.
E às vezes nem... eu digo mais, graças a Deus, porque o nosso negócio depende disso. Mas não é bicho de sete cabeças, né? É uma coisa que dá para fazer com tranquilidade. E uma questão de risco, acho que muitas empresas não veem, é o próprio e-mail, né? Um cliente meu já uma vez me contatou aqui, desesperado, falou: caí no phishing aqui, acabei mandando um depósito para uma conta bancária em Hong Kong, porque eu achei que era o e-mail do CEO para mim, né? Você for falando, veio um e-mail aqui com o nome do CEO da empresa, ele está de férias, estava fora do país, e o meu relacionamento com o CEO sempre foi assim, né? De troca de e-mails, eu achei que fosse ele, já mandei executar o pagamento. Mas quando ele foi ver, não era um pagamento dele. Exatamente. Às vezes nem tanta tecnologia, às vezes é uma situação simples, né? Exatamente. Com o seu próprio e-mail ali. Os hackers a gente acha que os hackers usam as coisas mais sofisticadas do mundo, né? Não, os hackers usam engenharia social, na maioria das vezes, que é o que você está reportando aí. Isso é engenharia social. O cara sabe que determinada pessoa é o seu CEO, o cara sabe que determinadas características fazem sentido e usa isso para mandar um e-mail para você que vai te obrigar entre aspas, né, mas que vai ter uma grande probabilidade que você vai acabar clicando. Alguém perguntou aqui, rapidinho, um complemento, né? Se a empresa só opera online, se precisa de VPN. Não, aí não. Aí você tem que estar lá com o teu antivírus atualizado e tal, porque se a tua empresa só opera online, tipicamente você vai estar acessando tudo na nuvem, provavelmente, né? O lance da VPN é para quando o funcionário está em casa acessando os sistemas que estão lá dentro da empresa. Então aí sim é que a VPN faz sentido. Legal. Acho que aproveitando aqui, mais uma pergunta, Padilha, uma pergunta do Marco Andrade. Obrigado, Marco. Acho que, não sei se você tem visto isso aí na Volvo, né, do ponto de vista de perfil de pessoas, de como realmente trazer pessoas aí que realmente conecte aí com essas iniciativas de inovação, com esse novo mindset. E a pergunta aqui está falando mais do RH, né? Se o RH realmente está preparado ou não para poder se reinventar e realmente recrutar pessoas aí com esse novo perfil. Como você tem visto aí essa questão dentro da Volvo? Tá. Bom, dentro da Volvo a gente tem um comportamento bem definido, né, em relação a RH. Né? Há muito tempo a gente pratica, né, a posição, né, da pessoa do RH em todas as áreas lá como HR Business Partner. Então a pessoa basicamente vive o negócio. Né? Ela vive a área, ela entende, né, como que nós funcionamos, né? Seja na minha área dentro do desenvolvimento profissional, seja na área de finanças, seja na fábrica e assim por diante. Então, na verdade, isso é muito mais uma mudança dos próprios líderes, né? De trazer pessoas que realmente têm algumas competências bem definidas para inovar, né? Que vai desde colaboração, né? Hoje, basicamente, ninguém constrói nada sozinho. Sempre o objetivo alinhado da empresa, né? Não, eu acho que você mesmo comentou, né, Aldo, sobre o meu projeto, o teu projeto, isso basicamente tem que cair por terra. É o objetivo comum, né? Um dia eu faço mais, o outro faz mais, e a gente vai trocando figurinha para realmente atingir o objetivo comum, né? E várias outras competências que são necessárias nessa nova economia. Né? Então, o RH, basicamente, eu vejo como um enabler desse processo. Basicamente, a liderança tem que estar muito bem desenvolvida nisso, né? E o business partner, ele respira o negócio. Né? Então, muitas vezes eu vejo ele participando de alguns outros eventos, porque o RH precisa se preparar, porque o RH tem que se desenvolver, porque o RH é isso. O RH ele deve se desenvolver, sim, em processos, né? Processos robustos, né? Que realmente agilizem os serviços de RH, né, que isso é um ponto importante, né, fazer uma contratação rápida, eficiente, enfim, que gere um processo de integração legal, um processo de encontro da cultura, né, ou seja, a pessoa vivenciar a empresa e assim por diante. Né. Por outro lado, atribuir uma responsabilidade ao RH hoje em dia é muito complexo. Então, é mais os líderes, as pessoas que estão envolvidas no negócio, né, que utilizam o RH como meio. E, obviamente, o RH tem que entrar numa outra linha, né, isso pela nossa experiência lá, de desenvolver os líderes para isso, né? E desenvolver o staff interno para que realmente tenha a mentalidade mais voltada à inovação, né? Então, eu ouço muito isso, porque o RH hoje não está preparado, o RH não se desenvolveu, porque o RH é mais um departamento pessoal da década de 80, né? Processador de folha de pagamento. Isso tem uma linha muito específica que é RH Serviços, né? E tem aí as várias HR Techs aí que pode ajudar com um monte de ferramentas disponíveis, né? Mas a mentalidade
de desenvolvimento humano, ela tem que realmente estar inserida dentro de uma área de recursos humanos que ajude a organização a abrir a mente para a inovação, né? Então, eu vejo mais nessa linha. E, claro, tem empresas e empresas, né? Como vocês comentaram um pouco lá atrás a respeito dos CFOs, né? A mentalidade de um CFO, né? Hoje em dia, o CFO que só corta custos, né? Que só olha para a planilha e vai cortando, muito difícil a organização evoluir para a inovação. Porque o mindset sai do corte de custo para o mindset de business case, né? Eu, particularmente, trabalhei em algumas iniciativas lá dentro da Volvo com essa mentalidade de business case. Ou seja, vamos investir, vamos acreditar nesses modelos aqui, vamos ver o que mais se encaixa, o que mais vai trazer resultado para o negócio no mesmo ano fiscal, né? Mas, muitas vezes, a mentalidade, né, dessas áreas não estão ainda desenvolvidas para a inovação. E aí cai muito nisso, né? Chega lá para realmente quem assina o papel, né? Quem assina o investimento, fala, não, isso é custo, isso é despesa, isso é negativo no budget, né? Quer dizer, realmente a indústria não consegue, ou a empresa, enfim, não consegue evoluir se realmente a organização como um todo esteja preparada com essa mentalidade. Então, eu olho muito o RH como um enabler, como um suporte para desenvolver a mentalidade mesmo. Acho que a mudança na organização não vai nascer no RH, né? Realmente. Nunca. Se o mindset da organização, somente os dirigentes da organização não estão alinhados, então em prol da mudança, realmente a mudança não acontece. Né? Exato. A gente está chegando aqui no final. Acho que a última pergunta, só para finalizar, Galdino. Uma pergunta com resposta rápida. Hoje, o negócio da Job Home está reduzindo custos ou não está reduzindo custos para quem é o seu cliente aí que está adquirindo o seu serviço? Para quem busca um serviço de atendimento ao cliente. No histórico, nós somos 30% mais econômicos do que os concorrentes físicos. Isso provado em valor de proposta e entrega. Legal. Aí o desafio realmente agora é como conseguir manter esse crescimento, né? Garantir a qualidade que você comentou ali. E lógico, a partir do momento que você vai crescendo, você vai ter novos clientes de novos segmentos e vai ter que realmente se adaptar, né? Adaptar a sua organização que vem crescendo rapidamente a essa nova jornada de crescimento, né? Usar o dinheiro como insumo, né? O melhor dinheiro hoje é o dinheiro do cliente. Isso. Então, se a gente puder usar esse dinheiro em primeiro lugar, melhor. Investir em segurança e tecnologias e pensar sempre à frente. Ótimo. Bom, acho que agradeço novamente a vocês três. Acho que, Alan, acho que sua contribuição foi riquíssima aqui para a gente. A gente aprendeu bastante com você. Acho que Padilha também. Acho que essa experiência que tem na Volvo e em todo o background de indústria automotiva, acho que foi bastante interessante. Realmente não adianta ser o Padilha que era de antes, né? A gente tem que se reinventar. Todo momento. Todo momento. E Galdino, também agradeço, acho que 2 vezes, né? Tanto por nos falar um pouco aí da Job Home e também por ser mais uma vez o patrocinador aí do nosso comitê e vai estar com a gente aí no nosso evento que vai acontecer aí lá, acho que em novembro. Então, Maurício, não sei se você quer finalizar. Agradeço também a todos os participantes. A gente bateu, acho que um pouco mais de 75 participantes. Vamos ver se o Maurício volta aqui para fazer o encerramento. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Aldo, pela condução aí desse evento. Mais um grande evento do Comitê de Inovação. Agradecer também ao Rodrigo, Alan, Ricardo. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E deixar aqui o convite para todos vocês se juntarem a nós no nosso próximo evento, agora no mês de junho, e acompanhar nas redes sociais tudo aquilo que o IBF tem feito. Muito obrigado para todos que participaram e nos acompanharam e uma boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.